Olá pessoal, quebrando um pouco a rotina, eu vou falar hoje de um livro bem atual. Normalmente grande parte das minhas resenhas é de livros antigos e clássicos e tal. Agora eu vou falar de um livro atual. Tá aqui, Leonard Mlodinow, Subliminar. Como o inconsciente influencia nossas vidas. Tá? É um livro de 300 páginas. O Leonard Mlodinow é um físico. Ele, apesar de ser físico, ele escreveu esse livro Subliminar e escreveu um outro livro chamado O Andar do Bêbado, que também é muito interessante. E os dois são na área de psicologia, né? Por incrível que pareça, ele é físico, mas escreve em outras áreas. Não só isso também, ele escreveu roteiros para Star Trek e para MacGyver. Lembra do MacGyver? O pessoal que tem um pouco mais de idade lembra do MacGyver. Então vocês veem que é um cara de múltiplas facetas. Ele é um físico, mas não estuda só a física. E o interessante é que esse Subliminar é um livro muito bem embasado, né? Pelo que eu ouvi de pessoas que são profissionais da área, é, realmente o que ele está colocando lá é o que tem de mais moderno no campo de... Aqui no campo de psicologia e também de neurociência, né? Hoje em dia, esse inconsciente que o Leonard Mlodinow analisa nesse livro é o inconsciente da neurociência, não é exatamente o inconsciente do Freud, né? É uma versão diferenciada, já é uma versão mais moderna desse estudo desse inconsciente. E o livro realmente é muito bom. O Leonard Mlodinow, ele, é, ele nasceu em 1954. Ele tem uma história de vida bem legal também. Vou falar um pouquinho da história dele. Os seus pais, o pai e a mãe dele, foram dois judeus sobreviventes de campo de extermínio da Segunda Guerra Mundial. São realmente sobreviventes do Holocausto. Não é Holocausto. Holocausto é a palavra errada que se usa para isso, né? Não é Holocausto. O que houve com os judeus foi uma tentativa de genocídio por parte de Hitler. O Holocausto é uma outra coisa. O Holocausto não tem nada a ver com o que aconteceu lá. As pessoas... É que a palavra foi usada errada e aí se repete. Mas enfim, tudo bem, não vou brigar com a humanidade, tá? Enfim, pai e a mãe dele foram sobreviventes de campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. E se conheceram em Nova York depois obviamente, depois que saíram do campo de concentração, os dois foram para os Estados Unidos, se conheceram, se encontraram e se casaram. É uma história legal, né? É uma história interessante. Pelo menos isso influencia muito. Mas, bom, eu não vou... Chega da história dele. É que a história dele é bem interessante. Ele comenta sobre isso, sobre essa essa sorte que ele deu, né? De ter tido o pai e a mãe dele terem escapados e ele poder nascer, obviamente. Poderem se encontrar e ele nascer. Mas enfim, tudo bem. A vida pessoal dele já está bem contada aqui com um pedacinho que eu já adiantei. Se alguém se interessar, vai lá na internet que deve ter mais informação da vida dele. Nasceu em 1954, está vivo até hoje, como eu disse. Ele é casado, tem 3 filhas, tem 3 filhos. Engraçado que um dos filhos, engraçado não, é um gesto nobre, né? Um dos filhos é uma chinesa que eles adotaram. Eles adotaram uma menina chinesa. Então é um ato bonito, né? De adoção e ainda a adoção de uma pessoa de um outro país. A gente sabe que, claro que não se lê na mídia, né? Porque a nossa mídia é engraçado a nossa mídia. Quando os Estados Unidos invadem o Iraque ou o Afeganistão, bombardeiam essas coisas todas, sai manchete em os jornais, revistas, a Globo dá 24 horas de plantão, todo mundo aparece na televisão para bradar contra, para reclamar os imperialistas, os malvados. Os chineses estão há quantos anos eles estão massacrando os
o pessoal do Tibete. Estão dominando e massacrando e já destruíram 90% da cultura do Tibete, mas isso aí ninguém fala nada. Porque a China matar as pessoas, tudo bem, não dá notícia. Se os Estados Unidos matar, aí sai no Jornal Nacional. E a gente sabe que na China, por conta do excesso de gente, eles querem meninos, eles não querem meninas, né? Então muitas vezes, se o casal vai ter menina, porque tem aquela limitação, só pode ter um filho por casal e tal. Então se eles sabem que vão ter menina, às vezes eles pegam a bebê, terminou de nascer, e dão os porcos comerem, assim, tira e joga como se fosse lixo, assim, não quero menina, vamos tentar de novo fazer menina. É desumano, mas isso acontece na China, né? Aqui a gente não sabe, né? Pouca gente sabe disso, porque não sai no Jornal Nacional, nunca vai dar essa matéria, né? Nunca vai dar essa notícia. Mas a gente sabe que isso acontece. Então é um ato nobre deles adotarem uma menina chinesa. Mas enfim, sobre o livro, Subliminar. Esse livro ele trata das mais modernas técnicas da neurociência, inclusive escaneando o cérebro enquanto eles estão em atividade, para determinar o quanto das nossas decisões, o quanto de tudo que a gente acha que definiu de maneira lógica e consciente, o quanto dessas decisões passou pelo nosso inconsciente, por aquilo que a gente não fez de maneira racional. Assim, ele mostra como é que quando a gente chega num determinado local, você está olhando aqui, eu estou aqui olhando todo o recinto aqui, tudo que acontece aqui. Aí eu saio, vamos supor que isso aqui não seja minha casa, tá? Eu entrei num recinto que eu não conheço. Aí fico lá 1 minuto, olho tudo que está acontecendo lá, todas as pessoas, todos os objetos que tem lá e saio. Aí vem uma outra pessoa e me pergunta, o que você viu lá? Eu vou relatar aquilo que eu lembrar. As pessoas estão lá, o tipo de móvel, os utensílios, cor da parede, etc. e tal. Grande parte dos detalhes eu não vou lembrar, mas o nosso inconsciente captou tudo. O nosso inconsciente captou tudo. E em algum momento que eu estiver conversando com alguém ou que eu estiver interagindo, esse inconsciente pode aparecer no meio dessa conversa e falar coisas que eu conscientemente não percebi, mas o inconsciente gravou. Isso é só um exemplo que eu estou dando, tá? São muitos exemplos que ele dá no livro, muitos exemplos, todos com experiência, né? E baseados em experiência, e o mais interessante, ele te dá sugestões de livro, né? Ele te dá referências e sugestões para você se aprofundar se você quiser. Então, mais ou menos, eu já fiz um outro vídeo que eu falei agora eu não sei se eu já publiquei ou não, porque eu gravo os vídeos todos na sequência e na hora que eu subo eu estou fazendo uma maratona de gravação porque eu vou viajar. Então eu estou gravando muitos vídeos por dia. Então obviamente que depois, quando eu for colocar esses vídeos no ar, eu vou colocar em outros dias e eu não vou colocar na ordem que eu gravei. Então eu não sei se o vídeo que eu vou falar agora eu já coloquei no ar ou não. Mas se eu não coloquei, ele entrará. Se eu coloquei, eu vou colocar o link aqui embaixo. Se eu não colocar o link aqui embaixo é porque o vídeo não entrou. Ele vai entrar depois, tá bom? Quando eu comentei Ondas à Procura do Mar, do Pierre Vaillant, eu comentei nesse vídeo que o livro mais famoso dele é O Corpo Fala, que são aqueles gestos, aqueles sinais que você consegue captar se a pessoa está mentindo ou não, se ela está falando a verdade e tal. Isso também é o tipo de livro que tem uma correlação com esse livro do Subliminar. É claro que aquele livro do Corpo Fala foi escrito 30, 40 anos atrás. Ele está defasado em relação a esse livro Subliminar. Mas eles fazem parte da mesma vertente. É que essa tecnologia, essa nova ciência, que é a neurociência, é uma ciência que está se desenvolvendo muito rápido. É uma das ciências que se desenvolve mais rápido. Então, todo ano você tem novidade. Então, conforme esse livro é 2012. Provavelmente daqui 5, 10 anos ele vai estar defasado. Você vai ter que ir atrás de outros livros
porque foram descobertas novas técnicas, novas pesquisas foram divulgadas e muito do que está aqui já ficou obsoleto, né? Mas ainda assim, para quem gosta desse tipo de assunto, eu não quero falar muito sobre o livro, porque cada capítulo tem uma descoberta nova. Você vai ler e vai ficar assim espantado com o poder. Você não tem ideia do poder do seu subconsciente. O tanto de informação e o tanto de decisões que você toma na vida. A empatia, por exemplo, de você estar com um grupo social. Por que tem pessoas que você conhece e você simpatiza logo e outras pessoas que você conhece e você tem uma antipatia logo de cara? Entre outras coisas, tá? Coisa de grupo social também, problema de torcidas organizadas também, ele usa esse exemplo. Por que tem aquele sentimento de um grupo aqui do lado com outro grupo do outro lado? Pessoas que se encontrassem, pessoas que se encontrassem uma ou outra na rua, não aconteceria nada, mas como uma está vestida com um manto, com outra se tornam inimigos mortais, enfim. É isso, tá? É um livro que eu achei muito legal, é um livro fantástico desses últimos livros lançados. Vale a pena ler o outro livro dele também, que é O Andar do Bêbado. Eu não vou fazer a resenha do outro porque eu estou naquele projeto de não repetir autores. Eu estou fazendo resenha de um livro por autor. Eu não comecei a repetir autores, então, por enquanto, aquele outro livro fica na reserva. Assim que possível, ele vai virar uma resenha também, tá bom? Recomendo o Subliminar. Essa minha edição é a tradicional. Tem também uma edição de bolso, que é uma edição menorzinha, com a fonte menor, que obviamente custa mais barato. Esse livro você deve achar em sebo, mas ele é um livro novo, ele tem em qualquer livraria, tá? Para quem se interessa pelo assunto, é um prato cheio, é muito legal mesmo, tá bom? E o autor escreve muito bem. Bom, ele escrevia roteiros para Star Trek e para MacGyver, então é um cara que sabe escrever para o público, né? Apesar de ser físico, ele se aventura muito bem na neurociência, ele tem um conhecimento muito legal, tá bom? É isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica lá em inscrever-se no canal, clica no sininho e pede para receber todas as atualizações. Se você, lembrando que esse canal é uma divulgação das minhas aulas particulares e palestras literárias, então se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo. Você manda um e-mail e conversaremos, tá bom? Então uma saudação e até a próxima.